Meninas. Boa. Tudo bem? Bem, sabendo que essa semana vocês vão ter um simulado, né? Então, eu resolvi gravar essa aulinha aqui para fazer um pouquinho de uma revisão sobre aquilo que vai cair no simulado, né? Bom, a respeito da história do Brasil, eu anotei aqui, a gente vai ter dois eixos maiores de matérias referentes a esse simulado, que é o Segundo Reinado, tá? E a Primeira República. Bom, a respeito do Segundo Reinado, eu queria compartilhar com vocês aqui o, o esqueminha que a gente já trabalhou em aula, tá? Na verdade, nem é esse, me desculpem. Deixa eu só achar aqui. Achei. Bom, nesse esquema que a gente trabalhou em aula, esse daqui, ó, que é o primeiro sobre o Segundo Reinado. Bom, a gente primeiro pôde observar, né, que o Segundo Reinado, ele nada mais foi do que um período de transição, em que o Brasil sai de um país que vivia sob a égide do período conhecido, né, na história como aquele período que o Brasil não possuía ainda um chefe político definido, né, que a gente na história chamou de regência, tá? E aí os grupos políticos que foram se desenhando, né, os conservadores e os liberais, chegaram a um momento que, diante dos constantes movimentos de revolta dentro do país, dos riscos de se perder o controle do país e às vezes até mesmo os riscos de alguns estados se emanciparem, essas elites, né, tanto conservadores quanto liberais, resolveram se unir, né, em busca de uma solução. E a solução que eles encontraram, né, foi a antecipação da maioridade do Pedro II. E aí, o Pedro II, com aproximadamente 16, 14, 15 anos, ele assume o poder do país, né? E a gente tem um certo movimento de maior centralização do governo. Isso seria óbvio, né? Quer dizer, é um chefe do Poder Executivo que estava assumindo esse Poder Executivo, e esse chefe do Poder Executivo tinha como premissa retomar os poderes em sua mão. Até porque a gente deve lembrar que o Pedro II, ele é um descendente da família real, né? Então, ele é um defensor desse poder mais centralizador, certo? Só que, dentro desse governo centralizador, ele conseguiu governar por um período razoavelmente longo, né? Quer dizer, foi o chefe do executivo que ficou mais anos no poder no Brasil, aproximadamente 50 anos. E foi um período, até certo ponto, tranquilo, porque os grandes movimentos que ele teve que enfrentar, contrários ao governo dele, foram mais para o fim do governo, né? No início ele teve apenas aí essa revolução que eu coloquei aqui, ó, que é a Revolução Praieira, né? Que aconteceu no Nordeste, certo? Foi o único movimento que ele teve que enfrentar logo no início do governo dele, mas esse movimento que tinha ali algumas premissas, né, mais democráticas, como a defesa do voto, o fim do voto censitário, né, o fim do poder moderador também. Então, quer dizer, essas defesas que essas pessoas lá no Nordeste fizeram, né, acabou que foi tranquilamente superada pelo Pedro II, e aí ele inicia um governo de relativa estabilidade, lembrando que, do ponto de vista político, a gente teve esse fator aqui como um dos mais importantes, que era o tal do parlamentarismo às avessas, né? Como é que funcionava esse parlamentarismo às avessas, né? Num parlamentarismo normal, né, a população escolhe os seus representantes e esses representantes acabam por levar ao poder um primeiro-ministro que vai governar o país de acordo com aquilo que ele acha mais conveniente. No Brasil, isso foi às avessas. Por quê? Porque quem escolhia os representantes que iriam compor o Conselho de Estado era o próprio Pedro II, né? E era esse Conselho de Estado que iria escolher o primeiro-ministro. É óbvio, né, que esse Conselho de Estado, como ele era escolhido pelo próprio Pedro II, é óbvio que o representante, o primeiro-ministro, seria alguém alinhado ao Pedro II. Por isso que a gente fala que é o parlamentarismo às avessas, né? Por quê?
porque esse primeiro-ministro, além de ter o apoio do Conselho de Estado, ele teria que ter o apoio do Pedro II e também teria que ter o apoio da Câmara. E qualquer problema nesse sentido de controle político, o Pedro II tinha o poder de dissolver todo mundo e escolher um novo Conselho de Estado. E aí, vale lembrar que esse Conselho de Estado, por mais maluco que pudesse parecer, foi um dos fatores que permitiram o Pedro II a governar o país numa certa estabilidade. Por quê? Porque ele, durante muito tempo, ele alternou nesse Conselho de Estado figuras que eram mais conservadoras e, tempos depois, figuras que eram mais liberais. Então, através dessa alternância, ele conseguiu, digamos assim, manter o país sob um controle do ponto de vista político, certo? Em relação à economia, é óbvio que a gente não pode deixar de considerar, né, o café. O café foi a mola propulsora da economia no Brasil na época do Segundo Reinado. E aí a gente tem que lembrar que, inicialmente, o café ele começa tendo como a principal região exploratória o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Né? Essa é a primeira grande região exploratória. Só que o Vale do Paraíba ele teve uma durabilidade reduzida por dois motivos. Em primeiro lugar, porque sempre foi utilizado no Brasil a ideia da produção extensiva, né? Que é aquela produção onde você utiliza a terra até ela praticamente esgotar os seus recursos naturais. Então, a produtividade acaba declinando. E o Vale do Paraíba tinha um problema que era os seus limites geográficos, né? Então, a produção ela ia sendo aumentada na utilização da terra e chegava um certo momento em que não dava mais para aumentar, porque tinha um dono na terra que chegaria ali. Né? Então, devido a essa produção extensiva e a esses limites geográficos, a produção do Vale do Paraíba ela não dura tanto tempo e acaba perdendo importância para a produção do Oeste Paulista. Né? E aí o Oeste Paulista, além de ter um solo ainda mais propício ao café, né? O Oeste Paulista ainda tinha fronteiras indefinidas. Então, apesar da produção também ser extensiva, essa capacidade de expandir a plantação fez com que o café do Oeste Paulista ele durasse mais tempo, né? O ciclo produtivo do Oeste Paulista. Mas tanto no Rio quanto no Oeste Paulista, inicialmente, né, a produção ela era baseada naquilo que a gente chama de plantation escravista, né? Que eram as grandes propriedades de terra, né? Baseados na mão de obra escrava, geralmente voltadas para o mercado externo e que tinham por objetivo a plantação de um único produto, né? Que é a monocultura, certo? A gente deve lembrar também que a produção do café ela era uma produção muito cara. Por isso que, em determinados momentos, o próprio Estado financiava essa produção do café, sabendo que esse financiamento ele iria ser revertido tempos depois no retorno de impostos para o Estado, além do pagamento do próprio empréstimo, né? Principalmente no momento que a gente está observando no mundo a propagação do consumo do café, né? Especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, a gente pode observar que em poucos anos a plantação, a exportação de café no Brasil ela quase que dobra, né? Ela chega a 64% de aumento, certo? E é exatamente essa produção do café que faz o Brasil ter uma evolução nas questões estruturais, né? Por quê? Começam a surgir algumas estradas de ferro, né? Começam até mesmo a surgir algumas indústrias dentro do país, graças àquilo que a gente chama de transbordamento do lucro do café, né? Quer dizer, o cara às vezes, o produtor às vezes tinha tanto lucro com o café que ele optava, tempos depois, em investir em outros setores econômicos. Dentre os setores econômicos em que os produtores de café poderiam investir, estavam as próprias indústrias. Né? Então, isso a gente não pode perder de vista. Mas também a gente não pode perder de vista que o fato de que os proprietários de café serem os maiores responsáveis pelas gerações de riqueza no Brasil, eles também tinham um papel considerável nas decisões políticas e também uma posição considerável, um poder considerável de influenciar as decisões do Pedro II. Então, a gente não pode esquecer isso.
A gente também não pode esquecer a questão da Lei das Terras, né? Que foi aprovada pelo Pedro II, que era aquela lei que falava que nenhuma propriedade, nenhuma terra que estava, digamos assim, desocupada, poderia ser doada, né? Quer dizer, essa terra não poderia ser mais doada. A pessoa agora, para poder ter uma terra dentro do país, essa terra só poderia ser adquirida de forma mercantil. Quer dizer, o Estado não poderia mais doar, agora ele só poderia vender essas terras. Para que isso? Em primeiro lugar, para garantir que a posse da terra, grande parte da posse da terra, seria destinada já aos grandes proprietários, né? Evitando assim uma divisão de terras para pequenos proprietários. E a segunda coisa é que, através dessas leis de terras, isso iria financiar a imigração para o Brasil. A gente tem que lembrar que durante o governo do Pedro II era muito forte já a tendência da abolição da escravatura, né? A abolição da escravatura ela já durava, né? Desculpa, as pressões pela abolição da escravatura ela já vinha durante o primeiro reinado, né? Na verdade, já vinha desde a independência do Brasil, né? E isso vem sendo amadurecido com várias leis, né? A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários. Então, essas leis elas foram amadurecendo o processo abolicionista dentro do Brasil. E até mesmo antes, né, com a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Então, digamos assim, era comumente tratado dentro do Brasil a respeito da substituição dessa mão de obra. Então, a imigração era a alternativa. Só que para poder fazer essa imigração, era necessário custear, né? E uma parte dos custos foram, digamos assim, cobertas com as vendas de terras a partir da promulgação dessas leis de terras. Dentro da imigração, desse processo de imigrantes dentro do Brasil, a gente deve destacar que inicialmente esse processo ele não foi muito exitoso, né? Por quê? Porque os primeiros imigrantes que chegavam ao Brasil, eles quase que foram tratados como semi-escravos, né? Então, não era uma situação muito confortável, porque eles já chegavam aqui muito endividados, e os proprietários exigiam trabalhos exaustivos. Chegou ao ponto de que, por exemplo, o governo da Itália que recomendou que os trabalhadores não viessem para o Brasil. Somente quando a gente tem, né, durante a Primeira República, uma mudança nesse processo de imigração, é que esses imigrantes começam a chegar, né? Por quê? Porque o Estado passou a financiar essa captação de imigrantes, né? E as relações de trabalho começaram a ser melhor, né? Houve até mesmo um sistema meio que de parceria, né? Onde o proprietário dividia os rendimentos da propriedade com o imigrante. Houve também um exemplo em que aos imigrantes era autorizada a produção de outras lavouras entre os cafezais, para que os imigrantes pudessem se manter até o momento da colheita dos cafés, né? Lembrando que a colheita do café, ela durava, às vezes, desde a plantação, 3 a 4 anos. Então, durante esses 3 a 4 anos, essas plantações de lavoura alternativa permitiam que os imigrantes pudessem sobreviver até ter parte do lucro da colheita do café. Então, através dessas medidas, a imigração pode ser um pouco mais incrementada dentro do Brasil, certo? E aí, no finalzinho aqui, né, a gente está falando a respeito das pressões para que a escravidão acabasse, né? E aí a gente já teve a evolução, né? A Bill Aberdeen, que falava que a Inglaterra poderia interceptar qualquer navio com cativos africanos, né? As leis passaram a ficar cada vez mais rígidas contra o tráfico de escravos, né? Então, quer dizer, o primeiro passo para a abolição da escravatura durante o segundo reinado foi cortar aquilo que abastecia a mão de obra, que era o tráfico de escravos. Uma vez cortado esse tráfico, era óbvio que, diante da própria expectativa de vida do escravo não ser tão alta, o trabalho escravo ele estaria com os dias contados dentro do Brasil. Então, o primeiro momento aí que a gente estudou sobre a Primeira República, ela tratava exatamente desses pontos. Bom, e aí, quando a gente falava do segundo momento do Brasil República, a gente já meio que entra, né, na crise dessa Segunda República. E a crise da Segunda República ela tem muito a ver com os gastos excessivos
que o Pedro II destinou à Guerra do Paraguai, né? O Paraguai, até então, uma potência relativamente autossuficiente, que tinha uma necessidade de ter acesso ao Rio da Prata para poder ter contato com o mundo externo do ponto de vista econômico. Só que o Brasil também tinha interesses nesse Rio da Prata, né? Então, a questão do Rio da Prata, ela foi decisiva para o conflito poder acontecer. É óbvio que o conflito acontecendo, outros motivos se sucederam, né? A questão da interferência na Argentina, a questão do Brasil interferir constantemente nas questões do Uruguai, isso tudo gerava um descontentamento dos paraguaios em relação ao Brasil, até que o Solano Lopes, né, apreende um navio que passava pelo Rio da Prata, um navio brasileiro, só que com um detalhe, nesse navio estava o governador do Mato Grosso, né? E aí o Brasil se vê impedido a declarar guerra ao Paraguai, tratando como alianças a Argentina e o próprio Uruguai, né? Bom, qual que é o saldo dessa guerra? O saldo dessa guerra é que a Inglaterra teve que mediar os finalmente dessa guerra, até porque mesmo a Inglaterra foi uma das maiores beneficiadas com a Guerra do Paraguai, fornecendo empréstimos ao Brasil e armas, né? Com o tempo, a própria Argentina e o próprio Uruguai, eles foram deixando a guerra para lá e virou quase que uma guerra entre Brasil e Paraguai. O Brasil praticamente, ele, digamos assim, eu costumo falar que é uma mancha, né, na história brasileira, porque o Brasil ele praticamente extinguiu a população masculina do Paraguai, né? 90% da população masculina economicamente ativa do Paraguai, ela foi exterminada por essa guerra. E foi uma guerra relativamente longa, onde que o Brasil praticamente não teve qualquer benefício no período posterior à guerra. Quais foram as consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil? Bom, as consequências foram que a nossa dívida externa com a Inglaterra ficou um pouquinho maior, tá? O que não foi grandes vantagens, né? Isso foi uma das consequências, e que a gente teve o fortalecimento do Exército enquanto instituição, certo? E a gente brinca, né, falando que ela acaba aqui por amadurecer a abolição da escravatura. Por quê? Muitos escravos foram recrutados pelo Exército Brasileiro para poder lutar durante a Guerra do Paraguai, né? E aí esses escravos, quando voltam, alguns casos eles poderiam ser alforriados, em outros casos eles retornavam para a propriedade e voltavam ao trabalho escravo. Só que o que acontecia? O exército era um dos responsáveis por poder controlar fuga de escravos. Bom, e diante dessa participação dos escravos e do, digamos assim, e como forma de agradecimento, entre aspas, né, dos militares em relação à participação dos cativos durante a guerra, em muitos casos, o exército deixou de coibir essas fugas de escravo, né? Então, quer dizer, a questão do trabalho escravo, ele já estava bem definido de que a gente já caminhava para o final, né? E aí, a questão do trabalho escravo ele ainda perdurou com o tráfico interno, só que a gente veio na evolução, né? Do fim do trabalho escravo. A lei dos sexagenários, que era você tirar da propriedade os escravos que chegavam aos 60 anos, né? Só que a gente pôde observar que essa lei dos sexagenários, na verdade, ela era meio que absurda, né? Porque o escravo com 60 anos ele já não tinha mais condições de sobreviver nem dentro da propriedade, nem fora. Lembrando que ao proprietário que o escravo era liberado, ele tinha uma indenização que era paga, né? Depois dessa lei de sexagenário, a gente antes um pouquinho, desculpa, a gente teve a lei do ventre livre, né? Que era o escravo que nascia dentro da propriedade da propriedade escravista. Esse neném escravo, né? Esse bebê escravo, ele tinha duas possibilidades, né? Ou ele já era considerado livre e o Estado pagava ao proprietário uma indenização, ou o proprietário poderia utilizar do trabalho desse escravo até ele completar 18 anos. Então, quer dizer, essas leis, apesar de ainda serem cruéis, elas denotam que o Brasil estava caminhando na época para a abolição da escravatura, né? Até que a princesa Isabel, né, em 1888, ela assina finalmente a questão do fim do trabalho escravo no Brasil, aquilo que a gente chama na história de Lei Áurea, né? Bom, então é mais ou menos isso.
né, o segundo reinado é mais ou menos isso. É o Dom Pedro tentando se equilibrar entre liberais e conservadores para poder governar. Ele governa durante 50 anos, dura muito tempo o governo dele. E os problemas começam mais, né, com a idade do Pedro II, até porque ele também desenvolve algumas comorbidades, né, ele vai ficando doente. A questão da Guerra do Paraguai, que atrapalha a economia dentro do Brasil, e a própria visão republicana, né? No Brasil começa a vigorar uma ideia de que seria muito bom que o Brasil voltasse a ser, o Brasil pudesse ser uma república, né? Tinha a visão mais dos cariocas, que defendiam que, após a morte do Pedro II, a representatividade republicana seria o ideal, né? E os paulistas também se aderiram a essa ideia republicana, porque defendiam uma maior participação das oligarquias estaduais no poder, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a oligarquia paulista, ela meio que era mais importante do ponto de vista econômico. Então, a República Federalista possibilitaria que essas elites estaduais pudessem definir os rumos do país, né? E aí a gente teve os problemas que o Pedro II teve depois também com a igreja, né? E com os próprios militares, né? Porque o exército, apesar da importância que ele havia ganhado e da popularidade que o exército tinha ganho com a Guerra do Paraguai, essa popularidade não foi corroborada com uma importância dada à instituição, porque o Pedro II sempre tratava o exército como uma questão menos importante, né? E aí, esse exército insatisfeito, juntando com essas elites também que estavam insatisfeitas, que conduziram o Brasil para poder depor o Pedro II e inaugurar um novo momento no Brasil, que foi um momento republicano. Segundo consta a história, né, a deposição do Pedro II, que foi concretizada pelo Marechal Deodoro, foi até um pouco constrangedora, né? Porque o Deodoro era um grande parceiro do Pedro II, e ele vai até o Pedro II e fala com o Pedro II que, diante dos desgastes econômicos, diante dos desgastes sociais com a abolição da escravatura, diante também dos desgastes militares que o Pedro II veio acumulando com o exército, era necessário que o Pedro II fosse retirado do poder e que o Brasil inaugurasse um novo momento esse que foi chamado dentro do Brasil, né, de República da Espada. Ok? Bom, então o segundo reinado é mais ou menos isso aí que a gente falou. Tá? E aí o Brasil inaugura um novo momento, né, que é o Brasil republicano. E aí, para a gente poder falar sobre o Brasil republicano, eu marquei aqui esse mapa mental também que vocês já têm, né? Que eu passei para vocês, certo? Que é a respeito da nossa república, né? E inicialmente está falando aqui, ó, que é a respeito da República da Espada, né? Bom, o que essa República da Espada faz, né? Ela deixa bem claro que ela é um período provisório, né? Em que o Marechal Deodoro governa tendo como vice o Floriano Peixoto, certo? Só que dentro dessa República da Espada, a gente não precisa de ficar muito melhor. Dentro do período republicano, a gente não precisa de ficar muito preocupado sobre o que cada presidente fez, né? A gente pode observar, quando a gente estudou o período republicano, exatamente o contexto geral. Isso o que aconteceu dentro do Brasil República, né? Quais foram os fatores principais? E aí, a gente deve destacar que durante a República da Espada, a grande novidade que esse período mostra para a gente é a respeito de uma nova Constituição, né? Que se tornava necessário, óbvio. O Brasil deixava de ser um país de característica política monárquica e passava agora a ser um país de característica republicana. Então, era óbvio que era necessário que fosse definida uma nova Constituição, né? E aí a gente teve a Constituição válida em 1891. E aí ela trouxe algumas novidades. Em primeiro lugar, que o Brasil seria uma república federalista, isto é, os estados teriam uma autonomia para poder gerir alguns assuntos, né? Daí essa ideia de federação, certo? Então, quer dizer, é aquilo que a gente pode observar ao longo da história do Brasil, né? Momentos de maior controle do Estado central e momentos de maior abertura
para as participações estaduais, certo? Então, é mais ou menos isso, né? O federalismo, a tripartição de poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, e a definição de quem que era o cidadão apto a votar, né? Que eram os homens maiores de 21 anos, até aí não teria nenhum grande problema. O problema foi a característica alfabetizado, porque ao colocar essa característica alfabetizado, estava sendo excluído do jogo democrático grande parcela da população brasileira, né? Uma vez que aproximadamente 85%, 88% é a estimativa das pessoas que não eram alfabetizadas nesse momento, né? Só que aí, após o período aí da República da Espada, a gente teve a eleição... desculpa, dentro desse período ainda aí da República da Espada, a gente tem que lembrar a crise do encilhamento, né? Que foram os militares na tentativa de gerar crédito para a abertura de indústrias, eles emitiram muito papel moeda, né? O que gerou uma queda do valor real da moeda e trouxe muita inflação ao país, né? Que foi o tal do encilhamento. Isso também a gente não pode esquecer dentro da República da Espada. A tentativa de você aumentar a oferta de papel moeda para que você aumentasse a disponibilidade de crédito para as pessoas poderem abrir as suas indústrias, né? Só que aí isso traz uma consequência gravíssima, que é a desvalorização da sua moeda. Como grande parte dos produtos são importados e a nossa moeda vale menos, a gente está falando que os produtos que estão chegando aqui estão chegando cada vez mais caros. E isso traz a inflação, que afeta principalmente as pessoas mais pobres, né? Então, isso foi mais ou menos a República da Espada. E aí a gente tem a eleição, né, para a presidência da República, e o primeiro presidente civil eleito foi o Prudente de Moraes. E aí depois vieram vários outros, né? Bom, só que a gente não precisa saber o que cada presidente fez, né? Prudente de Moraes, Rodrigues Alves e por aí vai. Nada disso é tão importante. Nem Washington Luiz lá no final. Nada disso é muito importante. Bom, quais são as principais características dessa primeira república? Bom, ela, do ponto de vista econômico, ela é controlada pelos cafeicultores, né? Quer dizer, o café continua sendo o principal produto a ser exportado no Brasil, e aí, como ele é o principal produto a ser exportado no Brasil, é óbvio que esses cafeicultores o tempo todo vão tentar controlar os aspectos políticos da nação. Como eles detinham o poder econômico, eles vão também passar a tentar colocar sob a sua égide o governo central, certo? Então, essa é uma das características. Isso efetivamente aconteceu. Desculpem. Vamos lembrar um pouquinho a respeito do propalado convênio de Taubaté, né? Que foi aquela crise internacional do preço do café, porque você tinha uma oferta muito grande de café no mercado. O Brasil produziu mais café do que o mundo inteiro iria consumir, né? E aí essa grande oferta do café, ela fez com que os preços caíssem e, obviamente, os lucros dos cafeicultores também caíram. Né? Então, quer dizer, teve esse problema aí, e aí, para poder garantir o lucro do cafeicultor, o Estado passava a comprar o café pelo preço dele cheio. Para quê? Para poder retirar esse café do mercado. Achando que, com a retirada desse café do mercado, o preço voltaria a subir e o Estado depois poderia vender esse café, né? Com um preço alto. Então, o Estado não teria prejuízo. Até que a ideia é ótima. O problema foi a execução. Por quê? O cafeicultor, tendo seu lucro garantido, ele continuava produzindo e produzindo cada vez mais, e o Estado comprando e comprando cada vez mais. Obviamente, o preço do café nunca subia. E aí esse prejuízo foi ficando na conta do Estado, né? Quer dizer, na conta dos impostos do Estado. Então, o convênio de Taubaté, ele acaba sendo uma amostra muito clara do poderio econômico que transbordava para o poderio político da elite cafeicultora, certo? Então, do ponto de vista econômico, a gente não pode deixar de perder de vista a questão do café. Do ponto de vista social, a gente não pode perder de vista a questão da entrada dos imigrantes e do processo de urbanização das cidades, né? Quer dizer, os lucros oriundos do café fizeram com que as pessoas investissem em outras áreas. Por exemplo, o Vale do Paraíba, quando tem o declínio do café, os cafeicultores passaram a se dedicar a outras atividades na capital, no Rio de Janeiro.
E aí você começa a ter um núcleo urbano mais vivo, né? Com outros tipos de negócios e outros tipos de profissão. No caso de São Paulo também, né? Quer dizer, a abertura de estrada de ferros com o Visconde de Mauá, o transporte do café até o Porto de Santos, o investimento em outras áreas que não fossem o café na cidade de São Paulo, promoveram também uma maior circulação de pessoas e uma maior urbanização como consequência. Então, do ponto de vista social, a gente tem que lembrar disso. E também, do ponto de vista social, a gente tem que lembrar destes movimentos sociais que estão aqui destacados, né? Que é a revolta da vacina, que eu acho que vocês não devem ter grandes dificuldades, né? Que foi aquele movimento em que as pessoas eram vacinadas compulsoriamente e achando que era uma política de extermínio das camadas mais pobres, as pessoas acabaram se revoltando, né? Especialmente no Rio de Janeiro. A gente teve a revolta da chibata, né? Que eu acho também que vocês não vão ter muita dificuldade, porque como grande parte dos marinheiros de baixa patente eram negros ou mulatos, e que, levando em consideração que a gente ainda era uma sociedade extremamente racista, né? Era permitido os castigos físicos dentro da marinha, e com a utilização, inclusive, da chibata, né? Até que os marinheiros, liderados pelo João Cândido, resolvem se revoltar contra esse sistema e, inclusive, entre aspas, bem entre aspas, sequestram navios da Marinha e apontam esses navios para a cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, na negociação, os castigos físicos foram proibidos dentro da Marinha. O outro movimento, aí mais para a questão do interior do Brasil, a gente tem que lembrar a respeito da Guerra de Canudos, né? Que é aquele movimento messiânico lá no Nordeste, né? Um movimento que, inclusive, defendia o retorno da monarquia ao Brasil, né? Uma comunidade autossuficiente, que acabou retirando dos proprietários do Nordeste já uma região, né? Que já tinha dificuldades econômicas. Com as pessoas seguindo Antônio Conselheiro, elas deixam as pequenas propriedades e deixam de trabalhar para os grandes proprietários. Isso gera uma dificuldade de mão de obra dentro do Nordeste. E esses proprietários passam a pressionar o governo do Brasil para poder reprimir o movimento de Canudos, né? Então, é um movimento mais destinado à população do campo, né? Que defendendo uma igualdade de direitos, e por isso que era uma comunidade autossuficiente, e um retorno republicano, né? Desculpa, um retorno da monarquia, né? Contra aquilo que eles chamavam de pecados republicanos, certo? E por último, né, mais no interior do Brasil também, a Guerra do Contestado, que foi a retirada de famílias de uma região na divisão, acho que do Paraná com Santa Catarina, para que uma empresa inglesa pudesse construir uma estrada de ferro, né? Isso também gerou um movimento lá no sul do país, que teve que também ser reprimido pelo poder central. Então, do ponto de vista social, são essas rebeliões e esses conceitos de imigração e urbanização que a gente não pode deixar de lembrar quando a gente fala de período republicano no Brasil. Só que, além da economia do café, além dessas questões sociais, a gente tem que lembrar muito, mas muito mesmo, da política, né? E aí, a política do período republicano, ela é uma política marcada por fraudes no processo eleitoral, ela é uma política marcada por tentativas de manutenção do poder pelas elites dirigentes, certo? Então, esse é o perfil político da nossa Primeira República. Bom, e como é que essa galera tentava se manter no poder? Aí tinham várias coisas. Quando a gente ia para o Nordeste, a gente tinha o tal do coronelismo do voto de cabresto, né? Que era o quê? Que eram os coronéis, né? Que detinham algumas condições dentro de sua propriedade que eram essenciais para os pequenos proprietários e para os seus trabalhadores. E aí esses coronéis, para garantirem o acesso dessas pessoas a esses recursos que as suas propriedades tinham, por exemplo, às vezes água potável, era na propriedade desse coronel que existia a água potável, como recompensa esse coronel exigia que as pessoas votassem naqueles políticos que eles quisessem, né? Isso é o coronelismo, isso é o voto de cabresto, certo?
Uma outra forma de controle político pelas elites era aquilo que a gente chamou, na época, de política dos governadores. Né? E aí eu acho até que eu dei um exemplo de como que funcionava. Né? O presidente da República cooptava o governador de um estado, transferindo a esse governador alguns recursos, e aí esse governador fazia obras no seu estado, em algumas localidades, para poder eleger alguns deputados que eram alinhados ao presidente. Então, quer dizer, era o presidente da República financiando a eleição de membros do legislativo que seriam alinhados a ele, certo? Destinando verbas a esses estados. E aí era bom para todo mundo, né? Porque o governador fazia a obra e garantia o seu prestígio político. Essa obra também caía na conta dos deputados, esses deputados eram eleitos e, quando eleitos, apoiavam o presidente da República. Então, a política dos governadores também, ela explica muito o fato de que, durante boa parte do tempo, os presidentes republicanos do Brasil nunca tiveram problemas com o nosso legislativo. Então, a política dos governadores também ajuda a explicar essa manutenção das mesmas pessoas no poder. E, por último, né, a tal da política do café com leite, que é aquele acordo que garantia que, para as eleições da presidência da República, mineiros e paulistas ficariam se alternando nas indicações para as próximas presidências. Né? Uma hora, um membro indicado por São Paulo, outra hora, um membro indicado por Minas Gerais, teria o apoio destes que eram os dois principais estados do ponto de vista político. No caso de São Paulo, pela questão econômica. No caso de Minas, pela questão política, efetivamente, dos políticos mineiros serem já políticos na época, políticos que a gente chama de profissionais, certo? Então, são esses os aspectos que a gente não pode esquecer quando a gente fala de Brasil República. Não é muito difícil. Se a gente ficar pensando o que cada presidente fez, aí nós estamos perdidos. Né? Só que quando a gente pensa de forma global sobre aquilo que acontece durante o período republicano, aí fica mais fácil. Então, tentem dividir assim: economia, sociedade, política. Certo? Esse é o Brasil republicano. Ok? E o que vai acontecer? O Washington Luiz, o último presidente do Brasil República, ele teve um governo até que tranquilo. O problema do Washington Luiz foi a sucessão dele, porque ele vai e rompe com a política do café com leite, né? E ao invés de indicar um político mineiro, ele resolve indicar como presidente, como seu candidato à presidência da República, o Júlio Prestes, que era um governador de São Paulo. Então, era a tentativa dos paulistas se manterem no poder, rompendo o acordo do café com leite. E aí, em Minas Gerais, passa a criar uma chapa alternativa para poder concorrer com o Júlio Prestes. E essa chapa vai ser chefiada pelo Getúlio Vargas, um político que já estava despontando como referência na região sul do país, certo? E ele vai ter como vice o João Pessoa. Essas eleições, marcadas também por fraude, por muita violência, o Júlio Prestes ele acaba sendo eleito. E aí, né, a Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a própria Paraíba, né, do João Pessoa, acaba que aceitam, né, essa eleição, mas é óbvio que não aceitam de bom grado. Eles aceitam a eleição temendo, né, uma grande ebulição social dentro do país. Então, era melhor aceitar o Júlio Prestes. Até que acontece aquele assassinato do João Pessoa, lá na Paraíba, né? Assassinato esse que ocorre por motivos pessoais, só que isso aí é o estopim. É o estopim porque a gente, dentro do Brasil República, a gente teve o tenentismo, né? Que é aquele movimento dos tenentes que eram do Exército, que eram contrários a esse controle por parte das oligarquias da economia e da política do Brasil. Né? Então, esses militares achavam que esse era um grande problema, porque os recursos do Brasil eram destinados exclusivamente ao café. E eles queriam que fossem destinados também para outros aspectos econômicos, como a indústria. E aí, esses tenentes revoltados com o assassinato do João Pessoa passam a confabular para poder derrubar o governo que iria se estabelecer no Brasil. Né? E aí, o Getúlio Vargas ele acaba se dirigindo também para o Rio de Janeiro, as tropas da Paraíba também se dirigem para o Rio de Janeiro, e aí a gente tem a deposição do Washington Luiz
e a inauguração do período varguista. Bom, por que eu falei isso de forma tão rápida? Porque a gente só tem que ter só para poder finalizar a matéria. Isso não vai ser nem tão cobrado nesse simulado que vocês forem fazer. Tá bom, meninas? Então, assim, de história do Brasil para o simulado é basicamente isso. Segundo reinado, Brasil República. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, ok? E aí, meninas, quando a gente for falar nesse simulado de história geral, aí a gente tem alguns eixos, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que ver a respeito de história geral vai ser exatamente a respeito dos Estados Unidos no século XIX, né? Bom, e aí para a gente poder falar um pouquinho dos Estados Unidos no século XIX, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos ele foi colonizado pela Inglaterra num sistema que a gente chamava, por algum tempo, né, de diferentes formas de colonização. Os estados do norte, devido ao solo, devido ao clima, foram colônias que a gente chamou de povoamento, né, para onde eram destinadas as pessoas que traziam problemas dentro da Inglaterra, e as colônias do sul, que eram colônias de exploração, certo? Então, existiram, né, essas duas formas de ocupação, certo? Bom, nas colônias do norte, a Inglaterra governou com aquilo que a gente chamava na época de negligência salutar. Isso é, as pessoas eram alocadas lá naquelas colônias, né? E aí elas se viravam. A Inglaterra não interferia, mas também não ajudava em nada. Já nas colônias do sul, era uma colonização bem parecida com a colonização que acontece no Brasil, certo? De plantation escravista, certo? Então, são essas duas formas de colonização que a gente tem na Inglaterra. Desculpa, nos Estados Unidos, certo? Qual que vai ser o problema? Que a Inglaterra vai se envolver em algumas guerras, e uma guerra vai ser muito, digamos assim, vai ser muito destacada na época, que é a Guerra dos Sete Anos, que é uma guerra da Inglaterra com a França, só que essa guerra que começa na Europa, ela acaba refletindo na América também. Por quê? O Canadá, ela era uma colônia da França, né? E aí a Inglaterra acaba que transforma a colônia americana num polo de guerra também, porque ela começa a se direcionar para a região do Canadá. Então é uma guerra longa, é uma guerra que traz muitos problemas para a Inglaterra, especialmente problemas financeiros. Por quê? Apesar da Inglaterra ter saído vitoriosa dessa Guerra dos Sete Anos, os ganhos econômicos foram quase nenhum, certo? Então, quer dizer, os problemas que a Inglaterra estava tendo, do ponto de vista econômico, refletiram também na América. Por quê? Para poder tentar aliviar o prejuízo dessa Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra passou a aumentar a exploração nas regiões coloniais, inclusive nas regiões do norte, certo? E aí vai acontecer o quê? Isso vai gerar uma insatisfação muito grande, certo? Porque nos Estados Unidos já estão começando a surgir os princípios iluministas, né? De liberdade, igualdade, fraternidade, certo? E aí, juntando esses princípios iluministas com esse aumento de impostos dentro dos Estados Unidos, você tem aquilo que faltava para poder unir os estados do norte com os estados do sul. Dentro desse aumento de impostos que a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Lembrando que a lei do chá gerou uma reação muito grande, né, que é o tal do boicote ao chá de Boston, quando os ingleses, os americanos vestidos de índio jogaram um carregamento de chá que iria para a Inglaterra todo no mar, né? E aí a Inglaterra aumentou ainda mais a cobrança de impostos e de controle sobre os Estados Unidos, né? E aí é exatamente quando a Inglaterra faz aquilo que a gente chama na história de leis intoleráveis, né? Que é quando a Inglaterra começa a colocar tropas inglesas nos Estados Unidos, que é quando a Inglaterra ela determina que os produtos que foram
estragados ao serem jogados no mar deveriam ser indenizados. É quando a Inglaterra ameaça fechar o porto de Boston, que iria diminuir muito os lucros dos proprietários do Sul. É isso que faz com que os estados do Norte e do Sul eles acabem se unindo. E se unindo em torno de um ideal. Que ideal era esse? Caminhar para o processo de independência dos Estados Unidos, né? E aí esse processo até que não foi muito demorado, não, viu? Foi de 1774 até 1776, que é quando a gente tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos eles acabam sendo apoiados especialmente pela França, que era uma inimiga da Inglaterra, né? E aí a gente tem, após a expulsão das tropas inglesas do território americano, né, a eleição do primeiro presidente, que foi eleito pelo Congresso de forma indireta, que foi o George Washington, né? E aí os Estados Unidos têm como uma das primeiras definições, assim como aconteceu no Brasil republicano, a promulgação da sua Constituição, uma Constituição burguesa, que ainda não tratava sobre o principal ponto a ser discutido no período posterior à independência dos Estados Unidos, que era a respeito da abolição da escravatura, certo? Então, essa Constituição, inicialmente, ela garante os princípios da propriedade, os princípios do federalismo, certo? Mas não toca em temas que iriam gerar problemas entre os estados do Norte e do Sul. Então, quando a gente fala desses Estados Unidos do século XIX, é importante a gente poder observar aquilo que uniu esses estados que eram tão diferentes do Norte e do Sul, certo? E o que une esses estados que eram tão diferentes? O aumento de impostos que a Inglaterra estava colocando sobre os Estados Unidos. É isso que faz esses estados se unirem e decidirem pelo movimento de independência dos Estados Unidos. Por que a Inglaterra aumenta os impostos? Por causa das guerras que ela havia se envolvido na Europa, especialmente com a França. Certo? Então, Estados Unidos é mais ou menos isso que a gente tem que lembrar. Tá bem? Com relação à independência da América Espanhola, a gente tem que tratar de alguns pontos, mas são pontos bem gerais, tá? Em primeiro lugar, que a América Espanhola, assim como os Estados Unidos, também passa por um momento de influências dos ideais iluministas e liberalistas. Então, quer dizer, olha que coisa curiosa, dentro da América Espanhola existia o controle da Espanha, né? Só que as elites da América Espanhola, elas estudavam na Europa. E aí, chegando na Europa, essas elites tinham contato com o iluminismo, com o liberalismo, e aí retornavam para a América Espanhola e via que aquilo tudo que estava sendo executado aqui não tinha nada a ver com o que eles estavam estudando lá, né? Então, quer dizer, dentro da América Espanhola começam a surgir as repercussões do iluminismo, começam a surgir repercussões da Revolução Francesa, certo? Então, quer dizer, a América Espanhola já começa a se preparar do ponto de vista intelectual e do ponto de vista das ideias para o momento da sua independência, né? E aí vai acontecer o quê? Quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha e aí as colônias espanholas elas acabam ficando meio que sem dono, né? Porque é um francês ocupando o trono espanhol, os Estados Unidos e a Inglaterra começam a apoiar financeiramente e militarmente a independência das colônias da América Espanhola, certo? Bom, e aí vai acontecer o quê? Esses fatores externos vão se juntar às elites dentro da América Espanhola, né? E aí a gente vai começar a ter as agitações para o movimento de independência, que vão enfocar principalmente nas péssimas condições de trabalho que os trabalhadores da América Espanhola eles eram submetidos. E aí, dentro desse processo de independência, dois sujeitos vão se destacar muito, né? Que é o Simão Bolívar e o Martim, né? E aí esses caras vão começar a perpassar por várias regiões da América Latina para poder liberar os países do controle espanhol, apoiados, que nem eu falei, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, certo? E aí a gente começa a ter a formação desses exércitos de libertação, né? Que vão libertar a Colômbia, a Venezuela, o Equador e por aí vai. Bom, feito esse processo de independência, apoiado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, qual que era o passo seguinte? O passo seguinte era
decidir sobre o que seria feito na América Espanhola, né? E o Simão Bolívar tinha a ideia do tal do panamericanismo, que era a união dos países da América Espanhola em um único país. Por quê? Porque o Simão Bolívar tinha a exata noção de que se os cabildos não aceitassem, né, as elites coloniais, né, não aceitassem essa união, os países divididos, eles seriam sufocados pelo principal país da América Latina, que era o Brasil, né? Por isso que o Simão Bolívar, ele defende essa união dos países latino-americanos, né? Bom, por que isso não dá certo? Em primeiro lugar, por causa da extensão territorial, né? A América Latina era muito longa, então era muito difícil formar um único país. Além da extensão territorial ser um problema, a gente tem que lembrar que a geografia também era um problema, né? As cordilheiras, como fazer contato territorial com outro país com cordilheiras no meio, com grandes montanhas no meio. Era muito difícil. Um outro fator que atrapalhava muito é que durante a ocupação da América Latina pela Espanha, foram estabelecidos os cabildos, né? Que eram onde as elites locais participavam do governo local. E aí essas elites locais, elas vão ter uma dificuldade muito grande em se submeter ao poder de uma outra elite para poder formar um único país. Então, esse caudillismo que aqui existia, né, que eram os tais cabildos, impedia essa união, porque as elites não aceitavam se submeter a uma outra ordem, né? Então, isso também dificultou a união desses países da América Latina. E quais são as consequências disso, né? Especialmente que a América Latina, mesmo independente, manteve uma estrutura colonial, né? Uma situação de extrema dependência para com os mercados europeus e com os próprios Estados Unidos, e que gerou, dentro da América Espanhola, um atraso industrial muito forte, certo? Então, independência dos Estados Unidos, independência da América Espanhola, é mais ou menos isso. É bem genérico, é bem geral, certo? É aquilo que a gente tem que estudar para poder falar sobre a independência dos Estados Unidos e da América Espanhola. Bom, aí, além disso, a gente tem que lembrar a respeito daquele imperialismo, né? Que é o tal do neocolonialismo, né? E aí a gente tem que tentar diferenciar esse imperialismo e esse neocolonialismo do colonialismo tradicional, né? Por quê? No colonialismo tradicional estavam buscando matérias-primas, estavam buscando especiarias e por aí vai. No neocolonialismo não, né? Quer dizer, eles estão querendo o quê? Buscar áreas para poder investir, estão tentando buscar áreas para poder ter uma produção menos custosa, porque a mão de obra ela é abundante, né? Estão tentando buscar áreas para poder conseguir matrizes energéticas, certo? Então, quer dizer, é uma colonização diferente. É meio que uma colonização seguinte. Aonde que eu posso colocar o meu dinheiro para esse dinheiro poder gerar mais dinheiro, né? E aí a resposta é muito simples, né? Que esse conceito imperialista ele vai ser aplicado especialmente, né, na África e na Ásia. São as duas regiões que os europeus vão tentar destinar os seus recursos para que esses recursos gerem cada vez mais recursos, né? E aí vocês colocam, né, dentro dessa região, investimento em tecnologia, surgimento de indústrias e por aí vai. Isso seria muito bom. O grande problema é que os lucros dessa industrialização que é feito com o imperialismo, eles são todos drenados para a Europa e não fica praticamente nada nos países em que essas indústrias e essas empresas estão surgindo. Então, os países africanos, na verdade, eles têm drenados grande parte dos seus recursos, grande parte das suas fontes energéticas, grande parte da sua matéria-prima, e tudo aquilo que é trabalhado na própria região não fica na região, certo? E qual que é a desculpa para poder fazer isso? E aí vocês não podem esquecer, né? O tal do darwinismo social, né? Quer dizer, que os europeus se achavam superiores aos africanos. E aí, como membros mais evoluídos, deveriam levar a evolução para o continente africano. Existia até a ideia de poder mostrar aos africanos as riquezas que eles possuíam, porque, devido ao seu caráter civilizatório ser atrasado, eles não sabiam nem mesmo as riquezas que eles possuíam. Isso é o darwinismo social, né? Levar a África, levar a Ásia o conhecimento, a industrialização e a evolução, uma vez
que eles não tinham capacidade de conseguir isso. Olha que loucura, né? Isso é o darwinismo social. E aí a gente tem que lembrar, né, gente, que essa ocupação, especialmente da África, ela foi muito violenta, né? E foi tão absurda que os países europeus se reuniram naquilo que a gente chamou de Conferência de Berlim para que eles pudessem decidir o que seria feito com a África. Olha que loucura, os europeus decidindo isso, né? Bom, dentro desse perfil dentro desse perfil imperialista, a gente deve destacar muito a questão da Bélgica, né? Que fez do Congo uma região muito pobre, uma região praticamente desumana, né? Onde os castigos físicos foram muito pesados, tá? Então a Bélgica, ela é um país que utilizou muito do continente africano. A gente tem que lembrar também sobre a Inglaterra, que também utilizou grande parte do continente africano para poder investir os seus capitais. São dois países de muito destaque nesse momento. Ok? Bom, então, a respeito dessa questão do imperialismo e do neocolonialismo, a gente tem que lembrar disso, né? Que é a busca por áreas de investimento, é a busca por matérias-primas e é a busca por fontes de recurso baseada especialmente na questão do darwinismo social, levar a evolução para os povos africanos, uma vez que eles eram muito atrasados. E as consequências desse processo de industrialização é literalmente um arraso social, né, porque são países extremamente pobres que tiveram as suas riquezas drenadas para a Europa, certo? Essa é a principal consequência. No caso da América, a política imperialista ela foi utilizada pelos Estados Unidos, né? Que tentaram influenciar os países da América Latina com a sua cultura, com a sua economia e por aí vai. E isso foi feito de forma oficial, né? Como política pública, né? O tal do Big Stick, né? Que é os Estados Unidos se achando no direito de proteger a América Latina com seu poderio bélico, caso os seus interesses fossem afetados, né? Então, caso algum país da América Latina tivesse alguma medida que fosse contrária aos interesses americanos, os Estados Unidos poderiam intervir nesse país de maneira militar, certo? E a doutrina Monroe, que era aquela doutrina que falava que a América era dos americanos, certo? Então, qualquer ato dos europeus que não fosse aceito pelos Estados Unidos, os Estados Unidos também poderiam interferir. Então, é o imperialismo lá na África e na Ásia, mas aqui na América também a gente não pode esquecer dessa questão imperialista, ok? E aí, meninas, para poder terminar esse aulão de revisão, né, sobre o que vai cair no simulado, a gente tem lá também duas questões sobre nazifascismo, tá? Bom, eu vou até gravar novamente as explicações sobre esse tema, porque semana passada eu não consegui gravar a aula, né? E infelizmente até a Deusa não pôde assistir a aula, me perguntou se eu tinha gravado e deu algum problema aqui no computador que não gravou. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o nazifascismo, que é bom, né? Que a Deusa e a Carol que não assistiram a última aula, eu acho que apenas as duas que não assistiram, elas podem ter a explicação de novo, né? E qualquer dúvida é só me falar, tá? E para quem viu também é bom que relembra algumas coisas, né? Bom, quando a gente fala, meninas, de nazifascismo, quando a gente fala de nazifascismo, a gente tem que lembrar que são regimes totalitaristas, né? E aí, a primeira coisa que a gente fala é, o que é totalitário, né? Totalitário vem de total. Então, é a tentativa de você controlar completamente todos os aspectos da vida de um país. Então, você tenta controlar as ações sociais, você tenta controlar as ações culturais, as ações políticas. Então, é o controle total como forma de Estado. Bom, e dentro desse totalitarismo, né, é muito importante que a população se sinta parte desse Estado. E ela vai se sentir parte desse Estado com uma política muito agressiva de propaganda. Então, a propaganda é uma característica fundamental dos Estados totalitaristas. E para poder, digamos assim, unir essa população além da propaganda, é necessário começar a incutir na cabeça dos jovens os benefícios daquele governo. Então, a educação, ela também se torna uma ferramenta de controle ideológico e de manutenção de poder, certo? Então, os estados totalitários são isso.
são estados que controlam todos os aspectos da vida de um país, certo? Utilizando-se especialmente da propaganda e da educação, certo? Bom, dentro desses estados totalitaristas, a gente vai destacar para o simulado dois que nós já estudamos, que é a respeito do fascismo italiano e do nazismo alemão. Bom, no caso da Itália, né? Tanto o fascismo italiano quanto o nazismo alemão, eles nascem exatamente devido ao fim da Primeira Guerra Mundial. A gente deve lembrar que após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem o Tratado de Versalhes, e nesse Tratado de Versalhes, a Itália ela não foi atendida em seus interesses. Vamos lembrar que no curso da Primeira Guerra Mundial, a Itália mudou de lado porque havia sido prometido a elas muitas terras, muitas posses nas colônias da África, e isso não foi adquirido pelos italianos. Então, os italianos, eles mudam de lado durante a Primeira Guerra Mundial e não têm os benefícios de terem mudado de lado. E aí eles se sentem enganados, eles se sentem traídos. Isso gera nos italianos um sentimento muito grande de revanchismo e de revolta. E esse sentimento de revanchismo e de revolta se soma às dificuldades econômicas que a Itália passa no período pós-Primeira Guerra Mundial. Né? Por quê? Olha, os gastos de guerra foram tremendos. Os campos italianos foram devastados durante a guerra. Então, a Itália passa, sim, por dificuldades econômicas, tanto no campo quanto na cidade. Né? E as manifestações começam a acontecer, e aí as elites, com medo do caos, né, começam a adotar uma linha anticomunista. E quem que vai representar essa linha anticomunista, essa linha contra o caos? Um grupo político totalitário chamado fascista, certo? O grupo fascista vai ser liderado por um político chamado Mussolini, Benito Mussolini, certo? E aí, né, os regimes totalitários, ele tem uma outra característica, que é prometer uma solução muito rápida, né? Por quê? Os fascistas estavam falando que os problemas da Itália, os problemas econômicos, os problemas de fome pelos quais a Itália passava, tinham sido culpa do liberalismo, certo? E tinha sido culpa da democracia. Era o liberalismo e a democracia que faziam a Itália estar naquele problema econômico gigantesco que gerava, inclusive, fome para a população. E o que eles defendiam? Como eles eram contrários à democracia e à liberdade, eles acham que para poder superar os problemas na Itália, era necessário um Estado militarista, certo? Autoritário, que pudesse intervir na economia e aumentar o seu território. Por quê? Porque os italianos rememoram o fato de que o período mais glorioso da civilização italiana tinha sido o período do Império Romano. E o período do Império Romano foi um período expansionista em boa parte dele. Então, era necessário retomar esse período glorioso. Bom, e aí esses fascistas criaram um grupo paramilitar chamado Camisas Negras. E esses Camisas Negras tinham por finalidade, veja bem, um grupo paramilitar. Ele não era do Estado, ele era um grupo fascista. Então, esse grupo fascista tinha como função conter os movimentos grevistas. Movimentos grevistas esses que eram comandados pelas Ligas Vermelhas, certo? E aí, esse grupamento paramilitar, os Camisas Negras, foram exitosos no combate a esses movimentos grevistas, e aí, para poder mostrar a sua força, retornaram marchando sobre Roma. E aí, quando eles retornam marchando sobre Roma, mostrando o grande apoio popular que eles tinham, o presidente da Itália não teve como fugir de dar uma maior representatividade a esse grupo político. E qual foi essa representatividade? Ele coloca Benito Mussolini como primeiro-ministro italiano. Então, olha que coisa curiosa. O fascismo, os fascistas, acabam chegando ao poder inicialmente na Itália de forma democrática, né? Quer dizer, o cara foi colocado como primeiro-ministro pelo chefe do poder italiano. Nenhum problema até aí. E aí o Mussolini começa a governar como primeiro-ministro, respeitando a Constituição, até que a gente tem as eleições de 1924. E aí, durante essas eleições, os fascistas, como era o partido político mais organizado e com maior apoio popular, acaba elegendo grande parte da Constituição,
do legislativo italiano. E aí, os fascistas dominando o legislativo e tendo Mussolini como primeiro-ministro, inauguram um período chamado de fascista. Por quê? A democracia é destituída e agora a gente vai ter, dentro da Itália, um governo ditatorial governado pelo Benito Mussolini. E aí, o que o Mussolini faz quando entregam o poder a ele, né? Quando Mussolini ele é considerado um dulce italiano, né? Um governador. Bom, a primeira coisa é suspender a Constituição, né? Se a Constituição é democrática, não faz sentido ela existir num governo ditatorial. Então, ele suspende a Constituição. E aí, com a suspensão da Constituição, ele começa a impregnar a Itália com aquilo que o fascismo, com os ideais fascistas, né? Quais são esses ideais? O culto à força física. Foi muito comum o Mussolini fazer discurso sem camisa para poder mostrar o quanto forte ele era, certo? Perseguiu os opositores, censurou partidos políticos, controlou os sindicatos, certo? Então, essas foram as formas que o Mussolini fez para poder governar a Itália. Além disso, né, promoveu uma maior industrialização baseada principalmente na produção de armas, né, que foi a industrialização bélica. Então, quer dizer, esse governo do Mussolini, ele acaba que trouxe um bem-estar social à Itália, porque do ponto de vista econômico, a Itália respondeu. Por que ela responde? Porque ela estava arruinada. E aí, quando você tem a população em torno de um projeto, né, mesmo o projeto sendo fascista, essa população que está muito em crise, é lógico que a economia vai responder. E aí, essa economia respondendo, gerando empregos, dá uma sensação de bem-estar social para a população italiana, e aí a população ela reafirma o seu apoio ao Benito Mussolini. E é exatamente devido a esses avanços econômicos e a essa sensação de bem-estar social é que o Mussolini governa por tanto tempo a Itália. Só vai cair no período posterior, né, durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, quer dizer, o fascismo na Itália é mais ou menos isso. É esse culto à força física, é esse controle, certo? É a tentativa expansionista, é a defesa de um Estado militarista, tá? E é um governo que deu, sim, uma resposta econômica à população italiana. Uma história que é muito semelhante com o nazismo na Alemanha, né? E aí, o nazismo na Alemanha, assim como o fascismo na Itália, tem tudo a ver com o Tratado de Versalhes, né? Por quê? Se o Tratado de Versalhes foi ruim para a Itália, imagina para a Alemanha. O Tratado de Versalhes foi um horror, né? Por quê? A Alemanha teve que pagar indenizações, perdeu território, não pôde ter exército por não sei qual, não pôde ter um exército com um número superior de soldados por não sei quanto tempo, não pôde mais fabricar armas, né? Então, quer dizer, a Alemanha ela foi literalmente humilhada no Tratado de Versalhes, certo? Para vocês terem ideia, olha só as dificuldades econômicas que eu coloquei aqui, ó, pelos quais os alemães passavam. Eram dificuldades de fome mesmo, tá? Tem aqui nesse primeiro gráfico aqui, ó, a relação dólar-marco, que é a moeda alemã, né? Quer dizer, em 14, um dólar custava 4,2 marcos, né? E aí, 9 anos depois, né, 23, um dólar custava 4 bilhões de marcos. Para vocês terem ideia de quanto que a moeda alemã desvalorizou nesse período de 9 anos. E aqui também, no mesmo, mais ou menos, né? Não no mesmo período, mas no período próximo, tem aqui o valor da fatia de pão. Olha só, em 18, uma fatia de pão, como se fosse um pãozinho, dentro da Alemanha, custava 63 centavos. Em 23, uma fatia de pão custava 201 bilhões de marcos. Então, quer dizer, a gente está falando que a população está passando fome dentro da Itália, né? E aí, para poder resolver esse problema, aparecem, né, os partidos extremos, né? E quais são esses partidos extremos? O comunista e o nazista. O Partido Comunista falava que o problema era o capitalismo. Então, era necessário inaugurar um novo momento na Alemanha, que seria um movimento socialista. Já o Partido Nazista, eles atacavam o liberalismo, certo? A democracia e os judeus, tá? E defendiam o intervencionismo e o expansionismo como forma da Alemanha sair da crise, certo? E aí vai acontecer o quê? Esses nazistas vão conseguir o apoio das elites burguesas alemãs, porque essas elites tinham medo
dos comunistas. E aí os nazistas vão tentar dar um golpe, que é o tal do Putsch de Munique. Só que aí esse Putsch de Munique foi controlado, certo? Os líderes desse movimento foram presos, dentre eles o Adolf Hitler. E aí na prisão o Hitler escreve o livro Mein Kampf, né? Que lá estão os princípios do nazismo, certo? E aí o que vai acontecer? De 23 a 29, após o Putsch de Munique, a Alemanha vai passar por um período de certo crescimento econômico. Por quê? Os Estados Unidos vão injetar dinheiro para poder ajudar na reconstrução. Veja bem, o ajudar entre aspas, né? Mas vai injetar dinheiro para poder ajudar nessa reconstrução. O Tratado de Versalhes vai ser revisto, certo? Então a Alemanha ela vai ter abrandadas algumas penas desse Tratado de Versalhes. Então a Alemanha vai passar por um período de crescimento econômico. Até que a gente tem a crise de 29, né? Que teve como principal país afetado os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, como são afetados pela crise de 29, eles acabam retirando todo o capital que eles haviam disponibilizado à Europa. E aí a Alemanha volta a entrar em crise, certo? E aí, nessa nova crise, os nazistas vão ganhando cada vez mais força, apoiados pelas elites alemãs, né? E aí, durante as eleições, os nazistas ganham grande parte do parlamento alemão e aí o Hitler assume como chanceler da Alemanha. Veja bem, a história de como os nazistas chegam ao poder na Alemanha, ela é extremamente semelhante à história de como os fascistas chegam ao poder na Itália. A diferença é que o Mussolini, ele dá um golpe de Estado, chamando de golpe de Estado mesmo, ele assume para si, já os nazistas não, né? Os nazistas fazem um plano em que eles incendeiam o parlamento alemão, o Reichstag, certo? Eles próprios incendeiam e colocam a culpa desse incêndio nos comunistas. E aí, essa é a desculpa que os nazistas dão para poder inaugurar um governo ditatorial que seria chefiado pelo Adolf Hitler, certo? E aí, o Hitler ele é considerado como Führer alemão e a gente tem a inauguração do terceiro Reich dentro da Alemanha. E aí o nazismo começa a ter colocado em prática os seus princípios, né? Um dos princípios é a propaganda, muito forte do nazismo, que foi chefiada pelo Joseph Goebbels, né? O Joseph Goebbels ele inunda a Alemanha com as propagandas nazistas, dando a ideia de um Estado vigilante, de um Estado severo, certo? Mas um Estado extremamente paternalista que iria proteger os alemães. Essa era a propaganda do nazismo que foi inundada por todas as regiões da Alemanha, certo? Então, essa era a forma de controle da população, né? Convencer a população de que o nazismo seria uma coisa boa para os alemães. Bom, a segunda questão do nazismo é a respeito da vigilância, né? Que foi as polícias nazistas, né? Bom, e aí eu comecei de trás para frente, vou fazer de novo, né? A SA, que era a tropa de choque, isso é, qualquer grande manifestação seria coibida por essa SA, meio que nossa polícia militar, né? A SS era a tropa de elite, certo? Era meio que o nosso exército, tá? Então, esse exército, com o passar do tempo, passou a fazer uma defesa, se tornar em uma tropa particular dos políticos nazistas, certo? Protegiam os governantes. E tem a polícia, que era a mais ofensiva de todas, né? Que era a Gestapo. Eu até comparei essa Gestapo com as milícias, né? A Gestapo eram policiais que não eram uniformizados, que agiam de forma clandestina dentro da sociedade alemã para poder perseguir os inimigos aos nazistas, né? Então eram pessoas vestidas normalmente e que ficavam futicando a vida de outras pessoas para ver se essas pessoas eram contrárias ao nazismo. E aí para isso usavam torturas, assassinatos e por aí vai. Então essas eram as formas de vigilância do nazismo. Uma outra característica do nazismo era o antissemitismo. Por quê? Inicialmente, o Hitler ele acabou atacando o sistema capitalista pelos problemas pelos quais a Alemanha passava. Obviamente que quando Hitler ele passa a ser apoiado pelas elites, ele não poderia mais culpar o capitalismo. E aí ele passa a culpar os judeus como sendo responsáveis pelos problemas que a Alemanha estava passando, né? E aí essa é a desculpa que o Hitler tem para poder fazer
fazer os campos de concentração, né? Lembrando que os campos de concentração, eles não eram apenas para os judeus, eles também eram para os ciganos, eles também eram para os deficientes físicos, certo? Por quê? Porque existia o arianismo, né? Que era a crença de que os alemães deveriam ser fortes, puros, sadios, como a raça mais forte da humanidade. Daí os campos de concentração para poder exterminar todos aqueles que não fossem representantes dessa grande força do cidadão alemão, certo? Então, o Hitler culpa os judeus pelos problemas pelos quais a Alemanha estava passando, né? E aí aqui eu até coloquei, né, uma amostra do ódio que o Hitler tinha pelos judeus, né? Esse trecho aqui está no livro Mein Kampf, quando ele fala o seguinte: assim que eu realmente estiver no poder, minha primeira e mais importante tarefa será a aniquilação dos judeus. Tão logo eu tenho o poder de fazer isso, eu terei forças construídas em fileiras. Em Munique, por exemplo, tantas quanto o tráfego permitir. Então, os judeus serão enforcados indiscriminadamente e eles continuarão pendurados até federem. Eles ficarão pendurados lá, tanto tempo quanto os princípios da higiene permitirem. Assim que eles tiverem sido desamarrados, o próximo lote será enforcado, e assim por diante, da mesma maneira, até que o último judeu em Munique tiver sido exterminado. Outras cidades farão o mesmo, precisamente dessa maneira, até que toda a Alemanha tenha sido completamente limpa dos judeus. Certo? E por que esse ataque aos judeus, né? Porque os judeus, eles tradicionalmente são comerciantes, né? Eles tradicionalmente são capitalistas. Então, como Hitler, ele não poderia atacar o sistema capitalista, ele escolhe um grupo para poder atacar. Esse grupo são os judeus, certo? E aí aqui para baixo, né, a gente tem o arianismo, que eu já falei, que é outro princípio dos nazistas, né? E esse arianismo leva a uma outra característica, que é o quê? Como os alemães são os cidadãos mais fortes do mundo, eles precisam de aumentar o seu território, aumentar o seu espaço vital. E essa é a justificativa para o Hitler poder vivenciar o seu período expansionista, que vai culminar com a Segunda Guerra Mundial. Certo? Bom, o Hitler foi esse cara, né? Meio que um monstro. No entanto, deve-se considerar que a Alemanha se transforma num espaço de tempo muito curto numa das principais potências econômicas do mundo. Então, se do ponto de vista político, humano e social, o Hitler foi esse monstro, do ponto de vista econômico, o nazismo trouxe sim avanços significativos para a população alemã. Ok? E aí, para terminar aqui, ó, nesse material que eu já mandei para vocês, tem um quadrinho falando de algumas pequenas diferenças, né, do nazismo e do fascismo. Aí fala, ó, o nazismo, movimento ideológico que misturava dogmas e preconceitos baseados na ideia de que a raça ariana era superior às outras, né, o arianismo. O fascismo, regime ou movimento político ideológico em que o conceito de nação e raça está acima do indivíduo e de seus valores. Quer dizer, para o fascismo, é essencial que os indivíduos abram mão da sua individualidade para o bem da nação, certo? Bom, os líderes também são diferentes, né? Hitler e Mussolini, e a gente tem as principais características, né? Do nazismo, o racismo, o totalitarismo, o nacionalismo, o anticomunismo e o antiliberalismo. E no fascismo, também é um Estado totalitário, também é um Estado nacionalista, mas ele tem uma diferença, que é o populismo, né? O Mussolini, ele sempre se preocupou em dar às classes populares italianas condições boas de sobrevivência, certo? Isso foi uma preocupação constante do Mussolini. Então, o populismo é uma diferenciação em relação ao nazismo. Também eram antiliberais e também eram anticomunistas ou antissocialistas. Meninas, desculpem ser um vídeo tão extenso, tá? Mas, pelo menos, de alguma forma, a gente reviu a matéria para o simulado que vocês vão fazer. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.